Olá, adolescentes! Olá para todos aqueles que nos acompanham aqui na sala dos adolescentes da Pieba, Primeira Igreja Evangélica Batista, aqui em Araraquara. Neste domingo nós vamos continuar o nosso estudo sobre o seguinte tema: Jesus e os 10 Mandamentos. Na semana passada, o professor Rodrigo, então, ele fez uma reflexão em cima do primeiro mandamento. Então, nós estamos estudando os 10 mandamentos. Então, ele fez a reflexão do primeiro mandamento. Hoje, nós vamos estudar o segundo mandamento, tá? Entre os 10 mandamentos. Você lembra qual é o primeiro mandamento? E o segundo, você sabe? Antes da gente começar a nossa reflexão, nós vamos orar, pedindo a orientação de Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de poder abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, e aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor. Esteja comigo aqui na aula, que eu possa, Senhor Deus, também aprender mais de Ti, que cada pessoa que esteja aí ouvindo, que também possa aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Quem deve ocupar sempre o primeiro lugar em nossa vida? Deus. Deus que tem que sempre ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Então nós vamos lembrar o primeiro mandamento, estudado semana passada. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Há um só Deus. E o sentimento que nós devemos ter para com Ele, para com Deus, é de adoração. Adoração. O que significa isso? É um sentimento que reúne respeito, amor e obediência, que nós devemos ter somente para com Deus. Adorar quer dizer amar muito, muito, muito alguém, mais que tudo na sua vida, se dedicar totalmente àquela pessoa ou àquilo. Adorar é cultuar, tá? Alguém. Louvor e adoração, louvor e oração. O povo de Deus, ele foi liberto lá do Egito para cultuar a Deus. Em Êxodo, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim, ó, Deus falando: deixe meu povo ir para que me cultue. Uma observação que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte: o cuidado que nós temos que usar, que nós temos que ter com a palavra adorar. Tem gente que fala assim, ó, eu adoro chocolate, ou às vezes, eu adoro brincar, eu adoro meu celular. Tomar cuidado com essa palavra adoro. Você pode gostar muito de alguma coisa ou de alguém, mas adorar mesmo é somente a Deus, tá? Hoje nós vamos estudar então o segundo mandamento, tá? Então, primeiramente nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos para Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 6, tá bom? Vamos lá. Está escrito assim, ó: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Amém. Então, olha lá, a gente vai fazer uma reflexão em cima disso. Primeiro, esses versículos que eu acabei de ler, nós temos duas ordens. A primeira ordem que Deus nos dá é a seguinte, ó: proibido adorar imagens. Você não deve o quê? Se ajoelhar, tá? Cultuar essas imagens, certo? Segunda ordem que Deus dá: proibido construir, proibido fazer imagens, tanto imagens de outros deuses, como também construir a imagem de Deus, tá? Nada de fazer, então, reproduzir imagens de Deus. Nenhum elemento do céu você deveria fazer, então, nem da terra, nem do mar, seria capaz de ser referência para ele. Os filhos de Israel, eles haviam saído do Egito. A gente já falou sobre isso nas semanas passadas. Onde haviam conhecido, lá no Egito,
a imagem de vários deuses, né? E do deus Horus, que é o deus lá do Egito, da idolatria egípcia. Eles idolatravam esses deuses. Os cananeus, o povo da terra para onde Israel estava se dirigindo, eles tinham imagens de seu deus Baal. Mas o povo de Israel, ele deveria ser diferente, eu já falei sobre isso, né? Diferente dos outros povos. Era um povo escolhido por Deus. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo talvez esperasse que ele viesse carregando uma imagem, uma representação material do Deus Jeová, como os demais vizinhos tinham. Moisés, porém, ele desceu do monte apenas com as 2 tábuas da lei nas mãos. E dentre essas leis que Deus deixara para o seu povo, havia uma lei específica contra o quê? O uso de imagens. A lei era a seguinte, era o segundo: não farás para ti imagem de escultura. O povo de Israel iria adorar a Deus de forma diferente de todas as outras nações. Os povos vizinhos, eles sentiam a necessidade de representar os deuses em forma material, física. Os artistas daqueles povos, eles trabalhavam com cuidado e temor na fabricação de suas imagens. Até hoje, nós vemos nos museus espalhados pelo mundo imagens desses deuses da antiguidade. Na aula de história ou na aula de arte, vocês vão ver então essas imagens, se vocês quiserem ver lá na aula de vocês, tá? Os israelitas, eles acostumaram-se com essas imagens, com as imagens do que? Egípcias. Eles conheciam. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, eles não viram nenhuma imagem, né? Em suas mãos, mas apenas 2 rochas nas quais estavam escritas as leis para o seu povo. Não havia imagem a ser adorada, apenas essa ordem: não farás para ti imagem de escultura. Que escultor desenhista com uma capacidade artística tão grande teria capacidade de esculpir ou de pintar a imagem de Deus? O nosso Deus, ele é perfeito, ele é sem igual. É o nome da nossa revista, da nossa lição, da nossa revista de hoje. Deus é sem igual, não tem como comparar Deus, tá? A mais bela obra de arte não pode representar a glória de Deus, a majestade de Deus, o seu poder e o amor que ele tem. Não tem como você representá-lo, tá? Como imagem. A representação de Deus em imagem iria prejudicar o povo, e Deus sabia disso. Apesar de ser advertido, o povo construiu um bezerro lá no deserto, um bezerro de ouro para o que? Adorar. Eles adoraram, festejaram esse ídolo, eles ficaram bêbados e eles cometeram vários pecados em frente a esse bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, ele ficou muito bravo. E sabe o que ele fez? Ele quebrou essas tábuas da lei, quando ele viu aquele povo, fazendo essa idolatria, né? Cultuando esse bezerro de ouro, tá? E com isso, significava que ele havia quebrado, então, as ordens de Deus. E depois, sabe o que ele fez? Ele queimou esse bezerro de ouro. Nesse dia, 3.000 pessoas foram castigadas com a morte, pagaram com a morte. Moisés pediu que Deus perdoasse o povo. E os israelitas, eles choraram muito por isso, choraram de arrependimento. Depois, Deus deu novamente as tábuas da lei, mas desta vez foi Moisés quem teve que escrevê-las, tá? Ufa! Quanta confusão por conta da idolatria deste povo, né? Então, como Deus queria que o povo adorasse? Qual seria a maneira? Qual seria a verdadeira adoração? Como que Deus queria essa adoração? Aí a gente vai para o Novo Testamento. Jesus, com sua maravilhosa sabedoria, nos ajuda a compreender um pouquinho melhor sobre isso. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Então, em Mateus, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim, ó. Não, Jesus falando, tá bom?
Essas são as palavras de Jesus. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Falou Jesus. Ele veio para cumprir e não para mudar. Em Mateus capítulo 6, versículo 29, Jesus também disse: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então você tem que escolher qual é o Deus que você vai seguir. Se é o nosso Deus, você tem que segui-lo e deixar as outras coisas para trás, porque ele está em primeiro lugar. Em João capítulo 4, versículos de 19 a 24, conta o seguinte: Jesus estava numa longa viagem com seus discípulos. E aí, num determinado lugar, onde havia um poço, ele parou para descansar. Jesus ficou sozinho, porque os seus discípulos foram comprar comida na cidade. E aproximou-se de Jesus uma mulher com um jarro, porque ali estava um poço ali perto. Ela veio buscar água. Jesus percebeu que aquela mulher necessitava de salvação e começou uma conversa com ela. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és judeu. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus mostrou o que significa a verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus. Jesus disse: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O verdadeiro culto é o culto prestado no íntimo do nosso coração. Nós não necessitamos ter uma imagem do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, porque Ele vive em nossos corações, né? Os homens, eles adoram coisas que lhe pertencem, que são importantes, tá? Então, o nosso Deus, Ele está conosco, em espírito e em verdade. Cuidado com alguns exemplos de idolatria que nós encontramos atualmente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Não coloquem isso no lugar de Deus, tá? Um dos exemplos, tem gente que acredita em astrologia. Nossa, Fernanda, imagina um crente falando que acredita em astrologia? Muitas vezes, por curiosidade, algumas pessoas leem horóscopo em jornais, sites, escutam no rádio, na televisão, e Deus condena o culto às estrelas, né? Astrologia significa ser guiado por astros e estrelas. Deus não quer isso para você. Deus quer ser o primeiro e Ele quer guiar a sua vida. Outro exemplo de idolatria é o poder e a energia da natureza. Tem muita gente que está entrando como adepto nisso. Cuidado. Eles acreditam em duendes, gnomos, poderes do fogo, da água, do ar, da terra. Quantos desenhos e filmes que a gente vê isso, campanhas ecológicas, mensagens em grupos de internet que tratam sobre a mãe natureza, tá? Como se ela fosse uma deusa. Tomem cuidado com isso. Eles esquecem que Deus é quem tem o domínio sobre a natureza. Nós não devemos adorar a natureza, tá bom? Nós devemos adorar ao nosso Criador, ao nosso Deus eterno. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado, adolescente, aquele que é cristão, é ter amuletos de sorte, né? Imagina, você acha que tem gente que tem isso? Tomem cuidado, gente. Tem gente que usa fitinhas no braço, tá? Fitinhas de santinhos, tá? Tem gente que usa pedrinhas coloridas, tá? Anjinhos de gesso. Tomem cuidado com isso, tá? O verdadeiro cristão sabe que não precisa de sorte. Você não precisa de sorte. Você tem Deus do seu lado. Para que você vai querer o quê? Ter sorte com essas coisinhas? Não serve para nada. São o quê? Representações de algo que você fala: se eu não tiver isso eu vou perder. Não existe isso para o cristão, tá? Porque o cristão, ele confia somente em Deus.
e o futuro pertence a Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito assim, ó: só eu conheço os planos, Deus falando, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Então tome cuidado, tá? Não fique acreditando em coisas assim. Tem gente também que adora artistas e atletas, tá? Artistas e atletas. Tem também os youtubers, tem gente que tem que ouvir para saber qual é a palavra que ele vai falar, né? E não há nada mais. É tudo bem, é importante. Às vezes você admira uma pessoa, né? Mas uma coisa é admirar, outra coisa é idolatrar, tá? Cuidado para que você não fique fascinado demais por uma pessoa, tá? Essa história de ser fã, né, de alguém é uma palavra muito perigosa e pode se tornar o quê? Idolatria, tá? Se você tem algumas dessas coisas que eu falei aqui, jogue fora, tá? Pare de ver, pois tudo isso impede a sua adoração. Você tem que adorar somente a Deus, tá? Em espírito e em verdade, somente a Deus. Sabe qual também tem sido um dos ídolos mais comuns entre os adolescentes? O próprio eu. O próprio eu. Ele mesmo, ele se amar tanto, tanto, tanto. Horas são gastas diante do espelho. Eu estou muito gorda, eu quero ser mais alto, meu cabelo é ruim, meu nariz é esquisito, quero ser mais velho. Eles investem toda a sua energia para quê? Para emagrecer, para malhar, para ficar bonito, pensando em sua imagem para com os outros. Gastam dinheiro, bastante dinheiro com roupas, sapatos a mais, com cremes, maquiagens, tudo para se sentir feliz, tá? Para que o próprio eu seja forte, né? Cuidado, não se deixe seduzir por essa idolatria do eu, tá? Eu estou em primeiro lugar. Não. Quem está em primeiro lugar é Deus. Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Não construa outros deuses diante do nosso Deus. Não construa outros deuses. Não se ajoelhe na frente deles. Mas seja o quê? Seja um servo de Jesus, de Deus. Tire tudo isso, jogue tudo isso fora. Faça uma faxina na sua vida. Você vai ver a diferença depois. A presença de Deus em nosso viver nos dá alegria. Você vai sentir alegria e vitória. Nunca se esqueça que Deus, olha no nosso versículo de hoje, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Seja o verdadeiro adorador de Deus. Adore somente a Deus. Uma boa maneira de adorar a Deus em espírito e em verdade é fechando seus olhos para orar. Não prestar atenção em mais nada, mas prestar atenção em você e Deus, tá? Seu canal de adoração, você e Deus. Quantos momentos você tem, então, hoje, no dia de hoje, para o quê? Para falar com Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, tá? Assim você pode se concentrar. Quando você ora, fecha os seus olhos e se concentra somente em Deus, sem olhar para nada, sem pensar em nada, naquilo que está ao seu redor. Faça isso, feche os seus olhos e simplesmente diga a Deus o quanto você o adora. Eu te adoro, Senhor, tu estás em primeiro lugar na minha vida. Eu te agradeço e eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Faça isso, adolescente. Você vai ver como você vai ser muito mais feliz, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e que cada um possa ter uma semana ótima na presença de Deus. Tchau, tchau.